Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos analisar um exemplo prático de inerrância da palavra de Deus. É o caso da cidade de Tiro. Não sei se todos já ouviram falar, mas a cidade de Tiro foi alvo de uma profecia que está em Ezequiel capítulo 26. Sugiro que você leia o capítulo todo. Eu vou pensar aqui os versículos mais significativos para a nossa análise. Veja só. Ezequiel 26:3. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Versículo 12 do mesmo capítulo: e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras e o teu pó. Preste atenção nesses detalhes em amarelo que nós frisamos aqui, que são justamente aquilo que nós queremos dar relevo aqui nesta rápida palavra para vocês. Tiro era uma cidade fenícia, do mundo antigo, e que hoje estaria nos confins do atual Líbano. Na frente de Tiro, cerca de 800 metros, havia uma pequena ilhota, uma pequena ilha. A cidade se desenvolveu do lado do litoral, terra firme, e também se desenvolveu do lado da ilha. Obviamente, do lado de cá era muito maior, muito mais desenvolvido, muito mais fortificada. Tá certo? Então, essa profecia ocorreu por volta do ano 586 a.C., que vem a ser o ano em que Jerusalém foi finalmente conquistada pelo exército da Babilônia e, no caso do contexto da profecia, Tiro se envaideceu disso, porque Jerusalém tinha sido conquistada e ele se ufanou, se orgulhou do que tinha acontecido a Jerusalém. Então, nessa época era uma cidade muito fortificada, mas um ano depois da profecia, Nabucodonosor II cercou e destruiu a cidade. Na ocasião, uma parte dos moradores se refugiou na ilha, ou seja, fugiu e se refugiou na ilha. O Nabucodonosor até tentou chegar à ilha, mas os habitantes conseguiram defendê-la dos babilônios, até que eles não aguentaram mais o cerco. Segundo historiadores, durou 13 anos esse cerco, e não só era ruim para Nabucodonosor manter esse cerco por tanto tempo, como para os próprios moradores. Então, o que eles propuseram? Seriam vassalos do rei de Babilônia, e ele pouparia a cidade. Então, Nabucodonosor se retirou, deixou a ilha em paz, e o povo pôde viver tranquilamente lá. Mas a profecia dizia que a cidade seria arrasada e seu pó seria jogado no mar. Parecia até que a Bíblia tinha errado, na verdade, mas o pó da cidade que tinha sido conquistada continuava lá no mesmo lugar. E aí o que acontece, meus queridos e amados irmãos? No ano 332 a.C., Alexandre Magno, que então era o maior rei da sua época, era um jovem ainda, com pouco mais de 30 anos, ele foi impelido a invadir a ilha e conquistar o restante de Tiro. Como é que ele faria isso? Então, a ideia engenhosa que surgiu foi simplesmente fazer com que os soldados carregassem as pedras que foram resultado da muralha que foi derrubada por Nabucodonosor, lá atrás, acho que 250 anos antes, e aí pegaram todas essas pedras e fizeram um istmo, uma passagem de terra, uma ponte. Não é exatamente uma ponte porque não está sobre as águas. As pedras vão sendo colocadas, vão formando um dique até chegar na ilha, e aí ficou mais fácil para conquistá-la. Está aqui uma representação gráfica do que seria essa conquista. Eles foram pouco a pouco conquistando partes do mar até chegar onde estavam os habitantes de Tiro, que tinham se refugiado nessa ilha anos antes e que tinham desenvolvido uma série de atividades que tornava isso aí também inexpugnável, essa ilha inexpugnável, porque estava fortemente cercada, etc. Mas
com essa engenhosidade, Alexandre conseguiu chegar na ilha e conquistá-la, né? E assim, meus amados irmãos, está aqui um outro gráfico mais interessante que dá para você ver a velha Tiro aqui do lado direito e do lado esquerdo a ilha de Tiro e o dique que Alexandre construiu para chegar lá, né? O istmo, na verdade, que ele construiu para chegar até na ilha e conquistá-la. Tá certo? É uma ilha relativamente grande, né? Havia muitos habitantes na época e ele conseguiu conquistar essa ilha. E aí o que acontece? A palavra de Deus se cumpriu, mas haviam detalhes ali que precisavam, né, de um cumprimento efetivo, que era exatamente deixar a ilha descalvada e fazer dela um depósito de redes para serem postas ao sol. Tá certo? Então, 18 anos depois, em 314, a cidade foi reconstruída, mas nunca recuperou sua influência. Ela até reaparece no ministério de Jesus e de Paulo. Em 638, ela foi conquistada pelos muçulmanos e os cruzados, a retomar em 1124, até que em 1291 ela foi completamente destruída pelos sarracenos. Hoje é apenas uma vila de pescadores. Presta atenção em outros detalhes da profecia. Muitos povos, né, conquistariam a cidade. É o que está no texto da palavra de Deus que nós destacamos lá no início. Tá certo? Então, assim, nós chegamos a essa epopeia que mostra, mais uma vez, entre tantos outros exemplos que poderíamos citar, o cumprimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe, que o nome de Jesus continue a ser glorificado na tua vida.